A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Sérgio Majar. Muito boa tarde. Está no ar a Torto e a Direito, programa de 15 de dezembro de 2020. É o último programa do ano, regressamos depois em 2021. A Torto e a Direito é um programa que conta com a participação de Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Dou as boas-vindas a todos. Avançamos já para as notas de abertura. É o Alberto Magalhães a começar. Boa tarde. Sou eu hoje. A minha nota de abertura hoje é de regozijo. Finalmente o Conselho Europeu aprovou uma verdadeira bazuca, podemos dizê-lo. Um fundo de recuperação de 1,8 bilhões de euros, ou dito de outra maneira, bilhões de euros. 1,8 bilhões de euros, ou, dito de outra maneira, 1.800.000 milhões. Pois, não é 1 bilhão. 1.800 mil milhões de euros. É muito dinheiro. A nós cabe-nos uma pequena parte, claro, nós somos poucos, somos só 10 milhões de pessoas, cabe-nos cerca, acho que são 50 e tal mil milhões. Mesmo assim, de aqui até de 2021 até 2029, vamos ter praticamente o dobro do dinheiro todos os anos. O dobro do dinheiro a que estamos habituados a ter no Estado. Portanto, no Estado e noutros sítios para investir. Espero que esses tal 50 e tal mil milhões sejam bem aplicados e não vão para sacos rotos e outros e investimentos completamente estapafúrdios. Espero eu. Outra boa notícia ligada com esta é que os húngaros, os governos húngaro e polaco tiveram que baixar a bolinha e foram encostados mais ou menos à parede. A senhora Merkel lá arranjou uma declaração política interpretativa do mecanismo que liga a obtenção de fundos às regras do Estado de Direito, tirou-a da cartola para eles não perderem a face e poderem recuar, e ficou tudo mais ou menos na mesma no que diz respeito aos direitos humanos, ou à obrigatoriedade do Estado de Direito, à obrigatoriedade dos governos manterem o Estado de Direito, mas com essa tal declaração política interpretativa a mascarar um bocado isso. Felizmente, parece que finalmente a Europa, depois de largos anos a navegar à vista e em zigue-zague, finalmente parece que arranjou um rumozito. Vamos lá ver durante quanto tempo é que se mantém. E mais não digo. Muito obrigado. Segue-se a nota de abertura do Bento Anastácio. Boa tarde, Bento. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde ao Alberto e ao Ricardo, e a quem faz o favor de nos ouvir. Eu também vou ter aqui um momento alto de regozijo. Ora bem. Eu e mais penso que todos os pequenos e médios comerciantes do nosso concelho. Recebi para meu gáudio 3 folhas, como se diria em linguagem taurina, 3 folhas, de papel de embrulho para embrulhar os livros que nós por aqui comercializamos. Eu acho que é de louvar estas 3 folhas, e um mail para onde se podem pedir mais. Portanto, ficam já a saber que os meus pesados colegas comerciantes desta cidade, que as mãos largas do município chegará com mais meia dúzia de folhas de papel. Acho louvável este apoio forte e incondicional da Câmara Municipal. É papel de embrulho ou papel de Natal? É um papel de embrulho de Natal. Para o Natal. Bento, e é exclusivo para os pequenos e médios comerciantes, ou também é aberto aos demais munícipes e de outras atividades que não sejam... Não, acho que é mesmo é só aos comerciantes, porque de facto... Só eles é que embrulham, Nós é que embrulhamos os presentes que os nossos concidadãos fazem o favor de comprar para oferecer uns aos outros, e fazem o favor de nos comprar a nós, comerciantes desta bela cidade. Fiquei de facto satisfeito.
E fiquei também satisfeito por saber uma outra coisa, ou por isso não tenho grande certeza, mas é só por dedução minha, que o problema do Covid está intrinsecamente ligado aos livros. Aos livros. E agora deixem-me usar o meu brilhante raciocínio sobre a coisa. Realizaram-se, só houve 2 eventos que não se realizaram no nosso concelho. Foi a Feira de São João, por falta de tempo para montar logo a seguir ao desconfinamento, e a Feira do Livro. Do resto, de uma forma ou outra, houve tudo. A Feira de São João não se realizou mais tarde, porque penso que, pronto, o São João é o São João, né? Não dá para estar a mudar o São João para outro sítio, para outra altura qualquer, mas pronto, a Feira do Livro lá ficou quieta, sem ser realizada, o que mostra, de facto, o empenho que tem a Câmara Municipal ou o vereador do Pelouro, da Cultura e do Centro Histórico por esta coisa dos livros e por esta coisa da manutenção de um dos setores mais débeis da economia nacional e, logo, dos mais débeis da cidade. Em termos normais, já se vive de forma ridícula de vender livros nesta cidade, nesta altura pior. Portanto, mas, entretanto, tudo outro se foi realizando e, mais ou menos, fazendo também algumas sortidas, embora com uma atitude mais comedida, para esse happening que se chama candidatura à capital cultural, à cidade capital cultural da Europa, que para mim não passa de um happening e de uma desonestidade política por parte do Executivo. Mas sobre isso teremos outras oportunidades para falar. Hoje, como é o último programa antes de Natal, eu fico pelo espírito natalício e pelo agradecimento das folhas de papel. Muito bem, concluímos esta primeira ronda com a nota de abertura do Ricardo Freixal. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Bento Anastácio, Alberto Magalhães e muito boa tarde aos nossos ouvintes também. Bento, de facto, pegando aqui na sua nota, não teria sido muito diferente a organização da Feira do Livro em termos de cariz, de organização do espaço, relativamente à feira que está a decorrer agora na Praça 28 de Maio, agora por ocasião anual. Portanto, 1º de Maio. É mesmo, desculpa? Praça 1º de Maio. Antiga Praça 28 de Maio. Eu julgava que isto passava em claro, mas antiga Praça. Antiga Praça 28 de Maio. Antigamente havia, por exemplo, a Rua 5 de Outubro, antiga Rua Ancha. Aquela rua que só passa é a antiga Rua da Celaria. Portanto, eu estou no padrão antigo da Praça 28 de Maio. Bom, mas o que era importante era ficar a ideia. De facto, tinha sido uma organização com características de organização e distribuição de espaço e ocupação de espaço semelhante à que podia ter sido a Feira do Livro. De facto, uma falta de estratégia nesse aspecto, concordo com o Bento. Eu era para ter trazido para a minha nota de abertura o tema que o Alberto Magalhães escolheu e muito bem, e melhor fora que o tema não viesse aqui, porque era sinal que não tinha acontecido o acidente que aconteceu e que nos tocou a todos, com certeza. Portanto, não vou tocar nesse aspecto. Nem tudo é mau, e felizmente houve um cidadão que se jogou ao mar, ao rio, na salvaguarda da vida, da tentativa de salvar a vida a um outro cidadão que estava em dificuldades porque tinha caído a água. E salvou. Ainda tudo é mau e é de relevar. Oxalá que este espírito fosse partilhado por todos, e portanto um bem-aja a todos os cidadãos que têm que são voluntários ao ponto de se atirar eventualmente ao mar para salvar. Não posso regozijar-me com a prenda que o Bento recebeu da Câmara Municipal de Évora, relativamente ao papel de embrulho. Não escolhi embrulhado. Eu sinto-me embrulhado todos os dias, ou todos os dias que tenho que ir à cidade, sou embrulhado no trânsito, sou embrulhado na pandemónio que é circular na cidade.
não só de carro, mas também a pé, porque os peões também têm dificuldade em circular. Eu saio de casa normalmente cedo, saio de Évora cedo, procuro o caminho mais rápido e mais perto para sair da cidade, e entro normalmente tarde e também por fora, e serei um privilegiado nesse aspecto. Quando tenho que fazer alguma coisa dentro da cidade, e podem perguntar-me, está bem, és calão, porque é que não vais a pé? Porque às vezes não posso, tenho mesmo que ir de carro, e quando sou envolvido no trânsito da cidade, com pena minha, registro que Évora está mal, também no trânsito, e de facto a cidade vive-se mal, é o pandemónio do trânsito acumulado a determinadas horas do dia, ou a todas as horas do dia, é a espontaneidade com que qualquer um, seja por obras, seja por crianças, seja por pinturas, seja por dar cá, seja por vamos lá saber porquê, interrompe-se o trânsito numa rua, ou num quarteirão, e portanto, como se já não bastasse tudo o resto que anda em volta da cidade de Évora, o trânsito também. E portanto, ouça, fica aqui a minha nota. Cheguei aqui, mas como dizemos aqui, mas vim-me à rasca. Cheguei aqui a horas, mas vim-me à rasca. Ficam então registadas as notas de abertura. Recordo que estamos a fazer o programa à distância, para evitar riscos associados à Covid-19. Estamos a gravar através das novas tecnologias. Vamos avançar então para a nossa ordem de trabalhos. Vamos falar sobre o CEF. Em março deste ano, um cidadão ucraniano morreu nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de Lisboa. 3 inspectores do CEF já foram acusados pelo Ministério Público do crime de homicídio, mas mais recentemente a diretora do CEF abandonou o cargo, apresentou a sua demissão, e tem sido também pedida ultimamente a demissão do Ministro da Administração Interna. No último domingo, o Presidente da República chamou o Diretor Nacional da PSP, falaram sobre a reforma do CEF, e o comandante, aliás, o Diretor Nacional da PSP, no final dessa reunião, disse que estava a ser trabalhada a fusão da PSP com o CEF. Ora, isso criou uma nova polémica com o Ministro da Administração Interna, que depois disse que a anunciada reforma não será feita por um diretor de polícia. Ora, são muitos assuntos associados ao mesmo. Começava pelo Alberto Magalhães. Qual é a sua opinião sobre esta polémica? Portugal fica mal na fotografia, obviamente, um cidadão estrangeiro que morre, enfim, às mãos do Estado, mas há aqui também outras polémicas associadas. Qual é a sua opinião? Olha, Sérgio, eu ao contrário do senhor Ministro da Administração Interna, tenho a sensação de que não foi ele o único, nem sequer aquele que mais evidenciou no tratamento deste tema. Por exemplo, o Bento Anastácio já trouxe o tema do Ior, não me lembro agora do apelido dele, do ucraniano assassinado pelo CEF, no CEF do aeroporto de Lisboa, há bastante tempo aqui ao nosso programa, já o tratamos aqui. Também o Diário de Notícias, o Público, o Observador têm tratado do tema regularmente. Ao contrário do que o Sr. Ministro também diz, não ficámos a saber tudo sobre o caso, e que o Ministro dos Negócios Estrangeiros hoje ouviu dizer também que se não fosse o Ministro da Administração Interna não sabíamos de nada. Eu quase que me escangalhei a rir, estava a almoçar, até me engasguei com um osso, porque quase que me escangalhei a rir com tal butade do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque eu nunca soube nada do caso pela fonte do Ministro da Administração Interna. Foi sempre pelos jornais e pelas televisões e pelas rádios. Mas eu vou tentar ser sucinto e fazer uma descrição mais ou menos como o Sérgio fez, mas um bocadinho mais pormenorizada. De facto, houve um comunicado. Esta parte agora, a gente já sabe que houve um assassínio com tortura, etc. E agora sabemos, a propósito disso, que começam a surgir cada vez mais pessoas, não só migrantes, como também advogados,
a queixarem-se de que no CEF isto não foi um caso isolado. Foram muitos casos, há indícios de muitos casos de pessoas maltratadas pelo CEF, pelo menos pelo CEF do aeroporto de Lisboa. Mas pronto, este assunto agora mais recente começou de facto com a saída do relatório do IGAI, dizendo que havia pelo menos 12 funcionários do CEF, 12 agentes envolvidos neste assassinato. 12 inspectores. Sim, agentes ou inspectores. Não sei como é que se chama, não sei a patente deles. 3 que são acusados de homicídio e depois 9 que ocultaram ou não denunciaram ou encobriram ou ajudaram a encobrir o que se lá passou. A partir daí, houve também uma televisão que entrevistou a mulher do falecido, ucraniano, e a partir daí desencadeia-se uma série de coisas. A saber, um comunicado da demissão da diretora Cristina Gatões, que se demitiu, diz o comunicado do Ministério, que ela se demitiu de motu próprio. E, ao mesmo tempo, esse comunicado insinua que essa demissão é para ajudar à reestruturação do CEF, que vem no programa de governo, para facilitar, para mudar a direção. Ora, a mim parece-me que é uma maneira de mudar a conversa. Deixa-se falar do assassínio e passa-se a falar da reestruturação do CEF. Depois, logo a seguir, a líder parlamentar do Partido Socialista, no programa da circulatura do Quadrado, diz que não gosta nada do comunicado do MAI, que as pessoas que gostam dos direitos humanos ou que apreciam os direitos humanos também não podem ficar contentes com esse comunicado, e critica a admissão tardia de Cristina Gatões e pede explicações ao ministro. Diz que o ministro tem que se explicar. Ora, o ministro talvez aproveita esta deixa e logo a seguir faz uma conferência de imprensa absolutamente desastrosa. Vitimiza-se, culpabiliza toda a gente e diz que foi ele o único que não se calou perante o assassinato da coisa, o que é uma anedota absoluta, se não fosse uma coisa grave. Tudo isto para esconder que não teve mão na direção do CEF, porque a obrigação do ministro é estar minimamente informado, e ainda hoje eu soube que muitos dos advogados mandaram ofícios, e a Ordem dos Advogados mandou ofícios para o gabinete do ministro a denunciar casos de abusos em relação aos direitos humanos no CEF, e nunca tiveram resposta. Portanto, o ministro foi completamente desastroso. Devia ter demitido imediatamente a diretora do CEF e os diretores adjuntos, só que um dos diretores adjuntos, que agora é o diretor provisório, digamos, foi membro do gabinete do ministro. Foi, aliás, chefe de gabinete do ministro, portanto, deve ser da mesma entourage. Mas o que é certo é que eles deviam ter sido demitidos pelo menos a partir no dia 5 ou dia 6 de dezembro deste mês. E porquê? Porque no dia 5 o Diário de Notícias publicou uma reportagem da Fernanda Câncio e de outra jornalista, em que descobrem que no dia 19 de março, portanto, o assassinato foi no dia 12, ou melhor, entre o dia 10 e o dia 12, foram 3 dias de tortura que levaram à morte. No dia 12 de março. No dia 19 de março, o gabinete da senhora Cristina Gatões, diretora do CEF, e portanto também os seus diretores adjuntos, receberam um e-mail da Polícia Judiciária a dizer-lhes que havia suspeitas de homicídio. E, portanto, a senhora, quando foi entrevistada aqui há pouco tempo, quando disse que não lhe tinham dito do homicídio, é falso. Ela, no dia 19, soube do homicídio. Como o ministro disse na Assembleia da República que só soube das suspeitas de homicídio no dia 30, isto quer dizer que a direção do CEF ocultou do ministro, ou o ministro mentiu, ou a direção do CEF ocultou do ministro durante 11 dias
este facto, a PJ andava em busca dos assassinos do ucraniano, do migrante. Portanto, o ministro, pelo menos no dia 5 de dezembro, tinha a obrigação de imediatamente demitir a Cristina Gatões, e não era ela a demitir-se, era ser demitida por deslealdade óbvia para com o ministro, que tutela o SEV. Ora, não demitiu a diretora nem os diretores-gerais. Não teve uma palavra para a família do migrante, dizem, mas eu aí também posso pôr uma dúvida. Provavelmente o erro foi da Embaixada da Ucrânia, que não transmitiu essa palavra. O ministro diz que disse à Embaixada da Ucrânia. Isso não ficou bem esclarecido para mim. Mas, por outro lado, uma coisa bem esclarecida, não atribuiu nenhuma pensão provisória que fosse à família do ucraniano, nem pagou a transladação das cinzas, que é uma coisa absolutamente elementar, digo eu. Ora, depois desta conferência desastrosa do ministro, logo a seguir, Marcelo Rebelo de Sousa resolveu bater no ponto certo e disse: quem deixou chegar o CEF a este ponto pode continuar a mudar ou pode continuar a mandar nesta mudança, na mudança que eles agora querem fazer no CEF. Deixou a pergunta no ar, e bem, embora ele próprio também nunca tivesse ligado muito ao assunto, verdade seja dita. Mas eu acho que o assunto era com o Governo e com o Ministério da Administração Interna, sobretudo. O António Costa, a seguir a esta declaração de Marcelo, veio dizer, também fez uma declaração: mantenho a total confiança no Ministro da Administração Interna. São amigos desde a faculdade. Logo a seguir, Marcelo recebe o diretor nacional da PSP, como o Sérgio disse, e o Magina da Silva, diretor nacional da PSP, saiu da audiência dando a sua opinião, que depois disse mais tarde que era uma opinião pessoal, sobre a reestruturação do CEF, e disse que tinha estado a discuti-la com Marcelo. Ele ia lá por outra coisa qualquer, um aniversário qualquer de qualquer coisa. Não, para apresentar ou para oferecer um livro, um exemplar do livro. Ou livro. oferecer um livro qualquer, sim. Mas acabou a discutir, e, portanto, subentende-se que Marcelo Rebelo de Sousa não disse ao senhor Magenta da Silva... Imagina da Silva. Hã? Imagina. É isso, imagina da Silva. Já sou eu a acrescentar um ponto. Ao conto. Não lhe disse que, olha, desculpe lá, mas eu consigo, não discuto a reestruturação do CEF, isso é para discutir com o Primeiro-Ministro ou com o Ministro da Administração Interna. Volte cá com ele que a gente depois fala. Não? Mas Alberto Magalhães defende a saída do Ministro Eduardo Cabrita. Completamente. E estou a explicar porquê. Porquê? Porque o Ministro, a partir deste momento, o Ministro está completamente desautorizado. Aliás, a partir Mas só a partir deste momento? Não, a partir da conferência de imprensa o Ministro está completamente desautorizado, não tem lugar no Ministério, não é? E, sobretudo, depois do Marcelo Rebelo de Sousa e do Magina da Silva lhe fazerem... quer dizer, o Ministro passou a não Ministro. Está lá, mas não é Ministro. É um futuro ex-Ministro. Mesmo que lá fique até ao fim deste governo... mesmo que lá fique até ao fim deste governo, continua a ser um futuro ex-ministro, não vai passar disso. Ora, o não ministro Cabrita confessou, em resposta à Magina da Silva, acaba por confessar que não vale nada. Porque a resposta dele é que o assunto da reestruturação do CEF está a ser tratado diretamente pelo Primeiro-Ministro, o Ministério da Administração Interna, quer dizer, ele, os negócios estrangeiros, a Justiça, a Presidência do Conselho de Ministros, e é neste quadro de envolvimento direto do Primeiro-Ministro e de 4 áreas governativas que teremos brevemente, de modo adequado, a explicitação daquilo que é a forma de dar... Reparem nesta conversa toda. Tá? Isto é, ele não consegue dizer assim, o senhor Magina da Silva, diretor nacional da PSP, está demitido. Excedeu as suas competências, esticou-se, fingiu que era o ministro, ora o ministro sou eu e estou aqui a demiti-lo. Não. Foi fazer caixinhas para o primeiro-ministro, que hoje
António Costa, não sei se vocês ouviram, Disse que já dá disse... total confiança. Não. Hoje disse que o CEF e a PSP não se vão fundir coisíssima nenhuma. A solução não é essa. Portanto, já desmentiu o diretor nacional da polícia. Mas também não disse que o demitia. Muito bem. Estamos à espera. Estou quase a acabar. É só para dizer que, interrogado, antes do António Costa falar, interrogado se haveria essa possibilidade da extinção da PSP e do CEF e de surgir uma Polícia Nacional como o modelo francês ou espanhol, o ministro ou o não ministro disse: não confirmo nem desminto. Mas hoje António Costa desmentiu. Pronto. É este o tema. Conclusão. O CEF não precisa de ser... ainda outra coisa que eu gostava de dizer. Corre para aí, em muitas bocas, e pessoas respeitáveis até, que o CEF está completamente infiltrado pela extrema-direita. Ora mais, me ajudam, se está infiltrado pela extrema-direita, e são estes maus da extrema-direita que dão mau nome ao CEF e maltratam os migrantes, então o que é que eles lá estão a fazer? O que é que lá estava a fazer a direção do CEF, da confiança do ministro, e os diretores adjuntos do CEF, da confiança do ministro, e o que é que estava o ministro a fazer para livrar o CEF desses maus camaradas da extrema-direita? Para já fico por aqui. Muito bem. Pode ser que haja uma segunda ronda que eu ainda tenho mais. Bento Anastácio, a sua opinião. Dizer também aqui, lembrar ao Sr. Ministro que se calhar quando ele fala na falta de gente a falar sobre isto, de vez em quando podia bem ligar a Diana. Exatamente. A gente por aqui falar. Mas eu queria, antes de entrar nesta coisa, queria aqui abrir um parêntese e dizer que não há só um CEF. O CEF tem várias direções, faz vários trabalhos, e não me parece justo que se generaliza todos os agentes e inspectores do CEF. Eu trabalho com migrantes, faço parte da solidariedade do migrante, e em muitos casos temos tido, enquanto organização de apoio aos migrantes, temos tido do lado do CEF gente muito boa a trabalhar, gente muito boa a dar o melhor de si para que as pessoas que vivem em condições quase de escravos, o tráfico sexual, etc., seja combatido neste país. Mas eu estou de acordo com isso. Sim. Eu não quero, portanto, mas isso é outra divisão do CEF. Eu não quero, porque é injusto para com esta gente ser comparados com aqueles energúmenos. Aquilo é uns gajos com uma farda não fazem daquilo um sítio onde trabalha muita gente decente. O problema do CEF é um problema antigo. E quando se fala hoje, se fala da dissolução do CEF, há uns meses atrás, mais ou menos na mesma altura em que eu falei aqui sobre este assassínio, toda a gente crucificou o Mamadou Ba quando ele disse que se calhar era bom pensar-se na extinção do CEF. Mas vamos a outras coisas. O CEF vem na linha direta de um dos serviços da PIDE. O controle de fronteiras era feito primeiro pela PVDE, depois pela PIDE, depois pela Direção-Geral de Segurança, e ficou lá em algumas estruturas, sobretudo nas estruturas aeroportuárias de Lisboa, sobretudo na de Lisboa, a do Porto e de Faro nem tanto, e que eu tenha conhecimento, nas ilhas não tem havido destes problemas. Vocês não fazem ideia como é tratada uma mulher brasileira ao chegar às instalações do CEF. Faço, porque já ouvi na televisão ontem e anteontem. Para aqueles energúmenos, toda a mulher que vem do Brasil é uma prostituta. Ponto. Mas, então, afinal, o CEF de Lisboa é o alvo.
a bater. Não só o CEF, Não é o CEF o serviço de recepção de recepção do CEF, o serviço, sobretudo o serviço de Lisboa, que são também ao mesmo tempo carcereiros, já que ao contrário do que se diz, as pessoas não ficam retidas no aeroporto, as pessoas ficam presas no aeroporto, as pessoas ficam numa cadeia ao livre-arbítrio dos senhores inspectores, sem qualquer forma legal de se defenderem. Tiram-lhes o telemóvel e não deixam os advogados entrar. Nem sequer os advogados entrar. E não deixam as pessoas sair. Portanto, as pessoas estão detidas. Hoje, os assassinos deste nosso visitante estão em prisão domiciliária, em casa, refastelados ou confinados, como nós, mas são, de facto, homicidas. E não consigo perceber como é que há homicidas em casa, à espera, pacificamente. Só uma questão. Quando o Bento disse qualquer, bom, não interessa agora o género, qualquer senhora brasileira, ou qualquer cidadão homem brasileiro, ou estrangeiro, especificamente em cidadãs brasileiras, mas as cidadãs vão parar às instalações do CEF porquê? O CEF faz o controle das fronteiras. Não é? Portanto, todo o cidadão não comunitário... Esta pergunta é ingênua, é? Sim. É de desconhecimento total. Sim. Claro, não estou a expor outra coisa. Todo o cidadão que venha de fora do espaço Schengen, que não seja cidadão português, tem que passar aos serviços de fronteira. Já que é um ponto de entrada num espaço Schengen, portanto, somos responsáveis, em termos do resto da Europa, pela sua segurança e pelo não deixar entrar qualquer bandido por aí fora. Ora, uma forma, ou por alguma informação, ou pelo comportamento, ou pelas evidências, etc. Desde que se não trouxerem a quantidade de dinheiro suficiente, se não tiverem o hotel marcado, etc., eles fazem uma investigação, que diga assim a bom da verdade, é o seu trabalho, senão também era uma rebaldaria, como não era só... Não mal as pessoas não era só fazem o trabalho. Portanto, o problema está na forma autoritária, arrogante, digna de qualquer ditadura deste país. Eu penso que já nem na China se tratam pessoas assim à entrada. Eu não faço ideia, isto será do Iémen ou qualquer coisa assim no género. Em nenhum país minimamente civilizado se tratam assim as pessoas. É claro que há necessidade muito grande de transformação, primeiro das instalações, e depois se não fosse um assunto sério, a gente iríamos fazer aqui 300 anedotas sobre botões de pânico. Era o que eu ia dizer, já mudaram as instalações. Iríamos fazer. Quer dizer, onde estão, inclusive, crianças detidas sem o mínimo de condições. E tudo isso é o Estado que está em causa. Naquele momento exato em que aquele cidadão foi torturado, foi o momento exato em que a vergonha caiu sobre o nosso país e sobre todos nós. Isto, de facto, não pode ser. Mas agora tem que ser resolvido, e tem que ser resolvido de forma rápida. Não é a correr, não é ir apagar fogos e fazer pior a emenda com o soneto, porque nós temos a mania de ir empurrando com a barriga e de um momento para o outro queremos resolver. Isto é um problema complicado que terá que levar muito tempo para se desenvolver, inclusive uma nova mentalidade do que é isso de ser polícia. É aquela coisa de primeiro servir o público e defendê-lo. Isso é que é o papel de um polícia, mas isso levaria-nos a outras coisas. Mas para fazermos isso, tínhamos de ter primeiro, e como disse há bocado o Alberto, um ministro da Administração Interna. Claro. Que não temos. Que, de facto, não temos. Temos, neste momento, um titular da pasta da Administração Interna, etc. O que não faz dele ministro.
e deixou de ser ministro no momento exato em que, após as declarações do diretor nacional da PSP, não o exonerou. Claro. A partir desse momento deixou de ser ministro. E nós não podemos ter... Eu, como vocês sabem, não tenho nada a ver com separativismo, sou contra o Estado securitário, acho uma parvoíce, uma quantidade de medidas que são tomadas, algumas delas violam os direitos à privacidade, os direitos de todo o cidadão. Mas ainda não chegamos ao comunismo, portanto ainda não estamos numa sociedade sem Estado, temos que ter à frente de quem controla as forças policiais, de quem detém de facto na mão o aparelho repressivo do Estado, que seja uma pessoa de bem e que seja uma pessoa em que podemos nós confiável, estar ou não fiável. estar de acordo, podemos nós estar ou não estar de acordo com as suas decisões políticas, não podemos pôr em causa a sua responsabilidade. Como é que pode haver um ministro a quem as chefias do aparelho repressivo do Estado não reconhecem autoridade? Caímos Estamos de acordo. no pântano absoluto. Pronto, agora, Ricardo, desculpa eu ter-me alongado, que é a tua vez. Ricardo Freixel, a sua opinião. Estamos perante o fado do 31. Portanto, isto é o fado do 31. E o Alberto Magalhães fez muito bem o historial de todos estes acontecimentos. É um regabofe. Estamos aqui com os exemplos a todos os níveis. Atuações do Presidente da República, do Primeiro-Ministro. O Alberto Magalhães referiu que a atitude desastrosa do Ministro da Administração Interna não é a atitude desastrosa do Ministro da Administração Interna. O atual Ministro da Administração Interna é um desastre. Mas não é só no que concerne ao problema relacionado com o CEF, que já de si é muito grave. Se formos para trás e verificarmos tudo aquilo que tem sido a atuação do Ministro da Administração Interna, tem sido um desastre autêntico. E eu reporto-me, por exemplo, ao verão, ao problema dos incêndios, a tudo isto que demonstrou que isto de facto não é um ministro, é um não ministro. E portanto faz impressão que não é. Casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, e neste momento está tudo mal ao nível do CEF, ao nível das chefias da polícia, o senhor comissário, não sei se é comissário, como é que se chama o senhor da polícia? Superintendente, diretor nacional. Diretor nacional da polícia, que não está ingenuamente a falar, não fala ingenuamente. Aliás, eu tenho estado atento às intervenções, por acaso, que o senhor tem tido. Não está a falar por acaso, é que o senhor não fala ingenuamente. A visita do ministro, do senhor diretor da Segurança Pública, a recepção que o senhor Presidente da República lhe fez num domingo, não é inocente. E se de facto há aqui um objetivo político, ou a propósito ou não, finalmente o Presidente da República faz mais qualquer coisa do que enviar telefonemas de condolências e de felicitações. E aqui começa a haver aqui qualquer coisa, quer dizer, está tudo baralhado, mas não são inocentes estas coisas. Nem o seu comissário, o seu diretor da polícia, foi entregar só o livro ao seu Presidente da República, naquele timing preciso. Portanto, há aqui pó na engrenagem que, quanto a mim, não revela só incompetência, bom, para além da incompetência do ministro, que de facto, eu não sou competente para ser ministro da Administração Interna, para ser ministro de nada, e não sou. Agora, quem lá está tem que ser minimamente, e tem que respeitar minimamente a ordem, o Estado, o protocolo e tudo isso. E, de facto, há aqui, ouça, desata tudo ao biscoito, 24, 28, 29 e 31, quer dizer, está tudo mal. O Bento Anastácio remeteu-nos para outra questão que já tinha trazido aqui muito bem, quando foi do acidente com o cidadão ucraniano. E o problema, de facto, é no seio do CEF, o problema é a atuação, ou a forma como o CEF se orienta, ou como se gera, ou como gera o seu procedimento, de forma a ser permitido que 3 agentes façam isto. Isto é qualquer coisa, já na altura nós nos referimos a isso, um cidadão completamente indefeso, quer dizer, não há justificação nenhuma
que, a não ser qualquer distúrbio que é quase, não é coletivo, felizmente, mas que é muito alargado, daqueles 3 agentes, mais 12, pelo menos, mais 9 que são cúmplices nesta matéria. E depois, eu acho que terá que existir um serviço de estrangeiros e de fronteiras. Não imagino o serviço de estrangeiros e fronteiras dividido parcialmente para a Polícia Judiciária, mais parcialmente para a GNR, mais parcialmente para a PSP. Terá que haver um serviço destes, mas bem organizado. Eu não sei quais são as competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas terá que existir naturalmente. Agora, este acidente não pode, por si, justificar a extinção do serviço, a não ser para desculpar ou para desculpabilizar perante a opinião pública a espécie de ministro que é o Ministro da Administração Interna, que me parece que deixa de haver, o cerne do problema não é discutido e remete-se a discussão para a extinção do CEF e mais agora o diretor da polícia que se mete no meio da discussão. Portanto, objetivamente, isto está tudo, quanto a mim, está tudo mal equacionado, porque a primeira coisa que há que resolver é porque é que o CEF atuou assim, mas porque é que só 9 meses depois é que isto vem à baila? No Estado de Direito? E porque é que há tantos incidentes e queixas exatamente, porque é que há privadas? tantas incidências? Mas, e infelizmente, felizmente porque os resultados não são estes. E aí felizmente não há tantos acidentes graves como este há, mas arbitrariedades, muitas vezes não só ao nível do CEF, mas transversais a algumas forças de segurança, existem. Com todo o respeito que eu tenho pelas forças de segurança, e tenho como cidadão de bem, mas nós constatamos que há de facto qualquer coisa por vezes que não está bem na forma como se exerce o poder. Agora, isso não justificará só por si a extinção de um serviço. E depois, mesmo que justificasse, não pode ser esta a razão. Esta razão é mais que suficiente, mas não é esta a razão. Isto é um facto que revela a desorganização, o mau funcionamento do serviço, que eventualmente terá que ser repensado, mas não desta forma. Desta forma, que está tudo ao monte. Está tudo, como os espanhóis, isto é um mogolhão, um desmadre. Não há aqui nada de orientação. Quer dizer, é o Ministro da Administração Interna que já sabemos o que é que temos, não é? E parece que vai continuar. Depois é o Primeiro-Ministro a dizer que sim, senhora, não sei o quê. Depois mete só o barulho o Presidente da República. Depois o seu Comissário, quase para mim, o Comissário da Polícia, que é o diretor da Polícia, que eu tenho como... É muito opinioso. Quando opina, quer dizer, opina, e muitas vezes opina de facto, com razão. Deve ser um defensor da corporação e dos seus homens e deve estar bem com eles e tudo isso, mas por vezes estica-se um bocadinho. E neste momento estará aqui a contribuir, ou ser utilizado ou não, mas está a contribuir aqui para a desorganização, para a entropia que existe dentro deste sistema todo. Não sei como é que isto vai ser resolvido. Agora, de facto... Ricardo, sabe o que é que eu acho mais estranho? Que é uma coisa que ainda não falámos. É uma certa propensão do António Costa para perder votos. Para perder votos, protegendo pessoas que obviamente toda a gente vê que não podem ser protegidas. Estou-me a lembrar agora assim de repente de 2 ou 3 secretários de Estado que foram à França ver jogos de futebol. Por exemplo, estou-me a lembrar desse. A anterior Ministra da Administração Interna, que também foi um descalabro, e toda a gente via que ela tinha que ser substituída e ele nunca mais a substituía, e ela chorava pelos cantos e ia à frente das câmaras, mas substituída é que não, etc. Alberto, desculpa lá. Vocês conseguem imaginar... Mas não, em Inglaterra, desculpa lá, Alberto, Ricardo, só um minuto. Vocês conseguem imaginar em Inglaterra, depois de uma situação destas, ainda haver ministro, nem primeiro-ministro. Já se tinham metido todos por vergonha. Mas é o que eu estou a dizer, isso é que é extraordinário. Como é que se aguentam vergonhas destas? Nem o primeiro-ministro. Em Inglaterra o primeiro-ministro tinha-se metido na hora. Isso não sei. Se fosse o Boris Johnson, acho que não. Isso é um acidente, não o primeiro-ministro. Eu não. Agora, o ministro, sim. Eu quero aqui fazer incitamentos à rebelião, né, à revolta pública, mas ouça uma coisa. Nós estamos a assistir a isto
não é como se nada passasse, mas estamos perfeitamente... Mas o que é que o meu amigo quer fazer? Quer fazer uma revolução? Oh, Alberto, eu não sei. Apetece-me. Às vezes apetece-me. Às vezes apetece-me. Para a revolução é comigo. Às vezes apetece-me. Alberto Magalhães, isto é a mesma coisa. Isto é a mesma coisa que estarmos... Eu não falei em revolução armada. Eu também vou nessa. Não, mas Alberto Magalhães, vamos lá ver uma coisa. Torto e direito. Alberto Magalhães, vamos ver uma coisa. Eu há pouco quando referi jocosamente a questão de ter sido embrulhado no trânsito, ou seja, a incapacidade de estar metido naquela pandemia, faço o termo, e não ser capaz de sair para lado nenhum e estar espartilhado, é aquilo que nós sentimos hoje em dia perante a incompetência. Não, repare, isto não é só incompetência, isto é muito mais do que incompetência. E quando o Alberto Magalhães disse há uma propensão do António Costa para perder votos, Acho. Não acha nada. Não acho. O que há é um descaramento muito grande. Acha que ele ganha votos? Acha que ele ganha votos dando apoio a este ministro? Não estou a ver. Mas é que valores mais altos se levantam, porque a análise neste momento já não é do ponto de vista essencialmente político. Tem muito mais práticas e nuances acessórias à própria política em si. E esse é o problema. É o problema da perpetuação, ou não é da perpetuação no poder, mas é do consolidar do poder, da teia. Mas isso faz parte. Isso foi consolidar o poder. Não pode fazer parte. Todos os partidos fazem o mesmo. Não pode fazer parte. Todos os governos fazem o mesmo. Então mudem-se os partidos, mudem-se esta coisa toda. Não se pode mudar a natureza humana, Ricardo. Pode, sim, senhora. Não pode nada. Eu acho que... Com essa facilidade toda... Mas, senhores, temos a natureza humana é o gajo que se atirou à água para ir salvar o outro. Isso é que é a natureza humana. Para terminar, Sérgio, não me parece. Lamento veementemente o que se passou com o cidadão ucraniano e o que eventualmente se poderá passar com qualquer um de nós, isso é muito grave, seja naquelas circunstâncias, seja noutras, seja com aquele serviço de polícia, seja com outro qualquer serviço de polícia, isso lamento. E aí tem que haver um ministro qualquer da legislação interna, que não este, que ponha fim a esse tipo de situações, e eventualmente com os diretores das polícias e com tudo aquilo que for hierarquia das forças policiais e da ordem, para que nós sejamos a salvaguarda destas situações, e depois que haja política capaz de resolver a contente e que não se entre nesta... Isso há pouco o fado do 31, porque depois acaba tudo ao biscoito, não é? Isso há pouco 24, 28, 29 e 31. Claro, e isto é anedótico quase, não dá vontade de rir porque é muito grave, mas revela um pouco o status quo na qual a nossa política está neste momento. Muito bem, vamos para o tema do Alberto Magalhães. Escolheu falar sobre a morte de António Dosso, o agente da PSP de Évora, que morreu no fim de semana. Foi atropelado. Morreu de morte matada, como dizem os brasileiros. Foi atropelado quando intervinha numa situação de violência doméstica em Évora. Alberto Magalhães, por que é que traz o tema? Enfim, marcou a cidade nos últimos dias, não é? E o país. Primeiro porque é um tema que marcou a cidade, como diz, nos últimos dias. Hoje, e a prova disso é que hoje fui ao funeral e estavam centenas de pessoas, não havia sítio para pôr os carros no cemitério, uma aglomeração enorme de gente comovida com a morte do António Dosso. Depois porque eu não conhecia o António Dosso, mas ele era casado com uma colega minha, a Cristina, que neste momento está a passar com certeza um péssimo momento, e que é uma ótima funcionária do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Évora, e que trabalhou muitos anos comigo como secretária da equipe infanto-juvenil, e portanto por isso também me tocou. Depois porque o filho mais novo com certeza está a passar também uma crise grave. Bom, mas eu trouxe o tema, não foi por estes motivos que acabei de enunciar, principalmente trouxe este tema porque me interessa discutir um bocadinho o que é que se passa quando estas coisas acontecem numa cidade como Évora.
toda a gente ficou indignada, obviamente, com o assassino. Isto tem todo, o caso tem todo, é um caso exemplar, porque tem todos os ingredientes necessários para levantar clamor, digamos assim, popular. O agressor, Fortuna Malengue, angolano, guarda prisional alcoólico. Isto é interessante, não é? Guarda prisional alcoólico, condenado à prisão ao fim de semana por condução com álcool, sob o efeito do álcool, já arguído por violência doméstica e apanhada pelo guarda António Doce, também noutro incidente de violência doméstica. Depois, António Doce, PSP de folga, socorre mulher vítima de violência doméstica. E aqui consegue-se a indignação, não é? Levantar a indignação, sobretudo à esquerda e no meio feminista ou feminino, pelo menos. Depois morre atropelado por um negro com cadastro, e aqui a indignação é mais à direita. E eu, logo a seguir à morte, estive a ver nas redes sociais, no Facebook e no Twitter, sobretudo no Facebook, é uma catadupa de comentários a dizer pena de morte, linchamento já, torturas, vias mais variadas, promessas de tortura ou sugestões de tortura para fazer ao Fortuna Malengue, no mínimo prisão perpétua. No mínimo o que eu vi foi prisão perpétua. E isto levanta-me realmente a tal natureza humana, ó Bento. Natureza humana. A primeira lei que se conhece com este olho por olho, dente por dente, é que as pessoas voltam ao mínimo incidente, ao mínimo, que neste caso não é mínimo, é um incidente grave. As pessoas voltam com uma facilidade à lei de Talião, ao Código de Hammurabi, atropelaste-o, vais morrer de atropelamento. Atropelaste um homem, vais ser atropelado, morres por atropelado, etc. Ou seja, as pessoas têm uma capazinha de civilização, mas quando lhes toca lá nas emoções mais fortes, a indignação leva-as a voltar a 1770 a.C., que é a data que tem o Código de Hammurabi. E, portanto, o que é de dizer? Eu posso dizer ainda mais uma coisa. Eu acho que o que ajuda muito também é as pessoas terem estas indignações extremas, sobretudo com penas pesadas, a pedir penas mais pesadas e tal, é que, de facto, dá uns anos para cá, no nosso país, as leis do país enfraqueceram demasiado e os costumes do país enfraqueceram demasiado e são muito benevolentes para gente criminosa. E isto indigna as pessoas com alguma razão. Terão toda a razão? Não, eu acho que não há razão nenhuma para se pedir a pena de morte, o linchamento sem julgamento, a tortura, prisão perpétua, embora eu considero que a prisão perpétua não é um pedido bárbaro, como eu às vezes ouço os políticos de esquerda dizerem que não se pode pedir porque é uma coisa bárbara. Não me parece. Em casos raros, mas que existem, provavelmente admite-se, ou pelo menos eu admito, que a prisão perpétua seja uma solução. Sobretudo quando são criminosos sem escrúpulos, sem empatia com o seu semelhante, psicopatas, etc., que não há grande previsão de eles virem a mudar de caráter ou de personalidade. Assim, deixo isto à vossa discussão. Será que terão razão as pessoas? As leis do país são fracas. É a percepção de muita gente boa. Será que têm razão? Bento Anastácio, um comentário sobre o tema do Alberto Magalhães. Do Alberto. Alberto, eu percebo a tua parte da condição humana, mas eu continuo a querer coisas
utópico, sonhador da revolução e do rei que me parta, que o exemplo da condição humana é do homem que salta para o rio para salvar o seu semelhante, não é este. Obviamente que toda a gente da cidade ficou chocada, ninguém consegue entender como é que acontece uma coisa destas, primeiro na nossa cidade, depois com quem quer que seja, muito menos com este agente da PSP. Que eu não conhecia pessoalmente, mas de quem depois me chegaram algumas indicações de ser boa pessoa. Até porque nós, na cidade, temos, com a PSP da cidade, com os nossos polícias, há um bom relacionamento, não há um problema de mau relacionamento com a polícia, nem com os polícias. Se calhar porque já nos conhecemos todos há muitos anos e cá estamos, e sempre houve um relacionamento civilizado entre a cidade e a sua força policial, até porque Évora é uma cidade sem crime organizado de forma violenta, é uma cidade pacata, e muito disso nós devemos aos homens que servem na PSP da nossa cidade. Sem dúvida. E depois também existem alguns outros que se fardam de polícia e por aí andam. Mas, na generalidade, existe uma boa relação da cidade com a nossa polícia, o que torna ainda mais difícil, sob o ponto de vista emocional, esta barbaridade. Agora, em relação às outras questões, a questão que se põe aqui, para mim, mais importante que elas, a questão da violência doméstica e de andar um cidadão que tem processos de violência doméstica circulando, há outra e continuando a agredir mulheres. A mulher é sempre a mesma. Não sei se é sempre a mesma, se será outra, se é sempre a mesma. Não. Esta era a mesma. Esta era a mesma. Ora, o que é que aquela acontece? que aparece, se calhar. O que é que acontece? Nós vivemos numa sociedade em que, em relação a um determinado crime, ao crime de violência doméstica, quem é perseguido é a vítima. Quando alguém tem que mudar de casa ou tem que mudar de lugar para continuar a tentar viver com alguma paz, quem é retirado de casa é a mulher. Em alguns casos, e eu conheço, não vou dizer coisa, e existem casas de seguras e de apoio a vítimas da violência doméstica, algumas delas da nossa cidade, em que em vez de ser preso o agressor, em vez de ser preso o bandido que bate na mulher e bate nos filhos e toda a gente, fica livre que nem um passarinho. E as vítimas são postas ao cuidado do Estado, muito pouco, porque mesmo nessas casas seguras não são assim tão seguras quanto isto. Portanto, eu penso que aí há de facto um problema estrutural. Nós estamos a proteger os bandidos. Isso é uma coisa que é absolutamente inadmissível. Junta-se a este o facto da pessoa ser alcoólica, que neste caso é o juntar a sede com a vontade de beber, e dá nisto. Portanto, eu penso que dizer... Será que se fosse toxicodependente, heroína-dependente, também continuava a ser guarda? Continuava a ser guarda? Aí lá vamos. Portanto, parece-me que esse cidadão, em qualquer profissão, muito mais em profissões como a de guarda prisional, não pode ser praticada por uma pessoa que sofre de uma dependência. E dirão assim, então despedem-se todos. Não, há serviços médicos,
há Eu acho que gente ele estava trata... de baixa para se tratar. Baixa para se tratar. Portanto, há o que existe, e estas pessoas, quando o Alberto fala na prisão perpétua para casos semelhantes a este de gente que são psicopatas e que são irrecuperáveis desta forma, não me parece que a solução seja aumentar os anos de cadeia ou passar a existir no nosso Código Penal prisão perpétua. Com todos os riscos inerentes ao que vou dizer, eu num Estado democrático, num Estado de Direito, penso que só uma junta médica deverá ter deverá legalmente poder avaliar se um cidadão pode ou não estar fora Isso já acontece. Portanto, continua a ser. Há pessoas que não podem viver, são doentes. Não andam, como há uns anos atrás, não andava de gente com lepra na rua porque era perigoso para a saúde das outras pessoas. E isto é para a segurança. Portanto, por trás, isto é a ponta do iceberg de um problema grave que nós temos na nossa sociedade. Nós temos o número de vítimas diretamente, ou como neste caso, indiretamente ligado à violência doméstica, é horripilante. E é de facto o que está por trás disto tudo. É claro que depois a nós acresce toda a parte emocional. Mas, Bento, posso fazer um parentezinho? Eu também fico às vezes um bocado de pé atrás com essa coisa de agora o que está aqui, o mais importante neste caso é a violência doméstica. Não, mas importante é mais importante é a morte do homem que foi assassinado. O homem que foi o mais assassinado, importante. Não foi a mulher. Hein? Não, foi o homem que foi assassinado, mas é um homem que é assassinado porque se vai em defesa de uma mulher. Hein? Vai em defesa de uma mulher que está a ser vítima de violência. De outro homem. Eu diria que isto é natureza. Desculpa. Isto é natureza humana. Outra vez, no seu melhor, que é o homem que põe a sua própria vida em risco por defender alguém. Outra vida. Exatamente. Portanto, e isso para mim é que é a condição humana. E isso é que ficou a sociedade com menos um homem bom. E isso é que me deixa ainda mais. Mas zangado. A condição humana é ter o bom e o mau na mesma pessoa. Sim, e há pessoas que têm um grande bom e um pequenino mau, e há pessoas que têm um grande mau e um pequenino bom. Esse Muito bem, Bento Anastácio, tem de terminar. Pronto, já terminei. Ricardo Freixel, a sua opinião muito rápida. Está bem. Gosto do privilégio de já ter dito quase tudo, não é? Bom, mas vou ser o mais objetivo possível. Primeiro que tudo, lamentar a morte do agente António Doce. Eu conheci e tratei 2 ou 3 vezes esporadicamente com o agente António Doce, de quem tinha as melhores referências, e portanto lamentar a perda humana, lamentar a perda de um agente que atuou no gozo da sua folga e em defesa, eu ponho aqui de parte a violência doméstica, em defesa da lei, em defesa da ordem pública. Portanto, eu acho que o agente António Doce teria atuado assim, independentemente de ter sido um caso de violência doméstica ou se fosse um caso de violência civil entre pessoas do mesmo género. Portanto, não faria, não faço aqui grande diferença. E, portanto, que isto sirva de... E serve com certeza de exemplo para os seus colegas que estarão neste momento a passar um mau bocado. Contactei com alguns e envio aqui as minhas condolências à família, que não conheço pessoalmente, e aos seus colegas, aos seus superiores, e portanto que isto fortaleça, que para onde vão um, que vão todos, no bom sentido. E portanto daqui relevo essa situação. Lamento. E depois há aqui uma série de aspectos, de facto, e eu concordo com o Alberto Magalhães. As leis neste momento são fracas. E são fracas ao ponto de, por vezes, inibirem alguns dos agentes de atuarem na sua defesa e na defesa dos cidadãos, porque
a lei muitas vezes não os protege. E às vezes, quantas vezes nós sabemos, e este caso não é o único. Este caso, houve já um caso de um agente aqui em Évora que interviu, que teve uma intervenção ativa num momento de um assalto e que sofreu represálias por causa disso. Não sei se recordam, há tempo um assalto aqui, numa loja há uns anos, o agente atuou, disparou. De calças, uma loja de calças. Exatamente. E, portanto, que haja uma lei que nos proteja a nós cidadãos e que permita aos agentes atuarem com eficácia, de forma objetiva e corretamente. Eu concordo com isso, mas lá está. Nesse caso, houve um problema. É que o assaltante que foi baleado não estava armado. Não estava armado. Bom, não estava armado. Que haja capacidade, que sejam dadas às forças. Agora concordo consigo que há outras situações em que os polícias deviam balear e não deviam ser castigados por isso. E, portanto, há aqui... E depois estas leis fracas permitem, de facto, que um agente perturbado de vício, neste caso alcoólico, podia ser de outra droga qualquer, esteja no exercício das suas funções. E depois haverá, com certeza, guardas prisionais, existirão, com certeza, guardas prisionais honestos, corretos, bons profissionais, mas não é única este apontar de dedo aos guardas prisionais enquanto força de segurança. E fico por aqui. E depois, não posso deixar também, isto é tudo, quer dizer, foi tudo mau, foi uma série de circunstâncias que se juntaram no momento, num local que é sinistro. O Rocio de São Brás, para além de ser um local urbanisticamente quase que abjeto, impróprio da cidade, de qualquer cidade, é um local perigoso, onde não há luz, onde não há gente, onde não há segurança nenhuma. E, portanto, foi aqui porque tinha que ser, mas eu pergunto se fosse no outro lado qualquer, ou pelo menos não pode existir condições que permitam este tipo de situações. E depois, por outro lado também, pergunto, pegando no tema, na abordagem do Bento Anastácio, como é que há pessoas que são capazes deliberadamente de atropelar outras, quer dizer, e de matar outras. Ou seja, que Deus nos valha também no meio deste período de pandemia que não é favorável. E nesta quadra natalícia eu não sou um fervoroso adepto a 300%, como dizemos aqui no Alentejo, deste celebrado da quadra natalícia. Tento celebrar o Natal e o espírito de Natal todos os dias, quando posso. Às vezes erro, às vezes desvio-me um bocado do caminho, mas que todos nós tenhamos saúde e que todos nós tenhamos paz, espírito e paz também na comunidade para passar esta quadra e todas as quadras que venham a seguir. E celebro com todos, e muita saúde e um grande abraço a todos. Olha, já agora chegamos ao fim, sim. Alberto, sim. Eu queria me despedir das pessoas até para o ano. Cá nos veremos, talvez, para assistir ao início da terceira vaga, depois da celebração do Natal e do abaixamento da guarda durante o Natal. Talvez a gente se veja, infelizmente, na terceira vaga. Bento, também umas palavras para terminar. Só desejar a vocês e a quem nos ouve umas boas festas e, olha, exatamente, um bom Natal. Comemoremos moderadamente. Exato. Como diziam, do ponto de vista rural, um ano novo cheio de propriedades. De boas propriedades. Isso é que era bom. Muito bem, ficamos por aqui, regressamos no início de 2021. Saúde. Boa tarde. Saúde, bom Natal. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixial. Realização de Sérgio Majar.